Convido o professor Dr. Cristiano Paixão para falar sobre trabalho, subjetividade, efeitos da terceirização. Dr. Cristiano, ele é procurador do trabalho e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Por favor, professor. Bom dia a todos. Saudar a mesa composta de ilustres amigos e companheiros de luta há muitos anos. Fazer essa saudação na pessoa da desembargadora Magda Blavatsky, que desde os tempos da Constituinte cerrava fileiras em torno dos direitos sociais aqui nos corredores da Assembleia Nacional Constituinte em Brasília entre 87 e 88. Em nome dela, saúdo todos os componentes aqui da mesa e também o auditório. Quero dizer que me sinto beneficiado pela economia temporal da professora Gabriela. Isso gerou um fundo de minutos que será utilizado dentro aqui da margem do Grupo de Pesquisa Trabalho e Construção de Cidadania. É justo que seja assim. Obrigado, senhora presidente, por deferir esse pleito. Bom, eu gostaria de tentar continuar da onde começou a professora Gabriela. Ela estabeleceu aqui na sua excepcional síntese, ela estabeleceu esse problema da identidade do trabalhador terceirizado. E é exatamente esse problema que eu quero aprofundar. Até nós temos essa afinidade, somos colegas de universidade, somos colegas de grupo de pesquisa, então é natural que esse diálogo se desenvolva de uma forma também nas nossas pesquisas. Algo que me chamou a atenção no tempo que eu oficiava no primeiro grau de jurisdição aqui em Brasília, na Procuradoria Regional do Trabalho, da 10ª Região, fiz muitas mediações de empregados terceirizados, ou seja, aqueles contratos de terceirização que se encerram, centenas de trabalhadores ficam sem salário, sem verbas rescisórias, a empresa desaparece, o órgão da administração pública fica sem ter o que fazer, e muitas vezes o Ministério Público do Trabalho é chamado para essa mediação aqui em Brasília. E o que eu percebia das narrativas dos trabalhadores que nos procuravam? A precariedade do trabalho terceirizado não é só uma precariedade do contrato, porque esse existe. Ou seja, o trabalhador pode se passar por várias empresas no mesmo local, ou ela pode mudar rapidamente, sem nem saber quem está assinando sua carteira de trabalho. Ela tem muita dificuldade de saber quem é o empregador dela. Mas, para além disso, tem uma precariedade, digamos, mais profunda, mais existencial, que envolve a sua própria subjetividade. O trabalhador terceirizado é um trabalhador que está fora das dimensões da vida exterior. Qualquer pessoa, qualquer sujeito de direitos, sujeito que está na vida, no mundo, se relaciona com esse mundo exterior por meio de duas dimensões, o tempo e o espaço. Somos, em primeiro lugar, seres históricos. Temos uma história de vida, temos uma trajetória, temos uma experiência e temos aspirações. Temos planos para o futuro, visualizamos determinadas metas, estabelecemos determinados objetivos para a nossa vida. Então, nossa vida é uma narrativa coerente entre passado, presente e futuro. O mesmo vale em relação ao espaço. Nós nos colocamos dentro de um espaço. Temos o espaço doméstico, o espaço da casa, o espaço privado, o espaço da escola, o espaço do aprendizado, o espaço da interação com os amigos. Temos o espaço profissional, onde desenvolvemos nossas atividades. Portanto, nos localizamos, e o verbo é esse mesmo, num contexto espacial, que nos é dado e que também é construído. Nós estabelecemos nossas relações com o espaço exterior. O trabalhador terceirizado é um trabalhador desprovido dessas condições. O tempo do trabalho do trabalhador terceirizado é um tempo aterrorizante. Que futuro enxerga um trabalhador terceirizado? Essa é a minha perspectiva aqui, nas várias mediações que fiz aqui no Ministério Público. O trabalhador terceirizado, ele não pode aspirar subir na carreira. Ele não pode aspirar alcançar postos na empresa. Ele nem enxerga uma estrutura escalonada de postos de trabalho, porque aquela empresa não tem essa estrutura. Aquela empresa é basicamente uma estrutura que vende trabalho humano para um tomador de serviços, e vende barato. Então, no caso da administração pública, no Distrito Federal, por exemplo, vence a licitação quem oferecer o serviço mais barato. Então, qual é a mercadoria que é vendida numa licitação de prestação de serviços? É o trabalho humano.
Então, eu preciso economizar, eu preciso racionalizar custos. Nessa perspectiva, como é possível alguém ter uma visão de futuro? O futuro existe para o trabalhador terceirizado. Existe como terror, existe como receio, existe como incerteza. Que perguntas ele faz para si próprio quando pensa no próprio futuro? Ele pergunta o seguinte: vou ter meu emprego no final desse contrato? Quem vai ser meu empregador? Vou receber minhas verbas rescisórias? Vou mudar de atividade? O que vai acontecer comigo? Meu patrão vai desaparecer? As minhas contas para pagar vão ficar em aberto? Ou então, como eu já vi aqui no Distrito Federal, a empresa vai mandar para casa, dizendo que está esperando um novo contrato, para tentar induzir um abandono de emprego por justa causa, como já vi aqui também. Esse é o futuro do trabalhador terceirizado. Qual é a dimensão espacial desse trabalhador? Ele pode estar trabalhando, como a empresa vende seu trabalho para vários tomadores, esse trabalhador pode trabalhar um mês no ministério, aqui da nossa esplanada dos ministérios, onde nós estamos, pode trabalhar depois 2 semanas num condomínio residencial, pode trabalhar depois 3 semanas no shopping center, pode voltar para um outro órgão da administração pública, e em todos esses deslocamentos, ele reconstrói sua relação com o espaço. Um trabalhador, um copeiro, um trabalhador que trabalha com cozinha, um trabalhador que trabalha com serviços gerais, ele tem a sua relação com o espaço. Nós que trabalhamos com papel, não temos a nossa relação com o nosso espaço, a nossa mesa, a posição do nosso computador, como nos organizamos nossos papéis. O mesmo vale para qualquer trabalhador. Um trabalhador que trabalhe manualmente, organiza seus instrumentos, organiza seus artefatos, se coloca no espaço. O trabalhador terceirizado é um trabalhador que é extirpado de uma relação com o espaço. Então, o que nós temos é, numa relação de trabalho, a impossibilidade de estabelecer vínculos minimamente consistentes com o tempo e com o espaço. Qual é a consequência disso? A consequência disso não é uma consequência de precarização apenas do trabalho, que já seria bastante. É uma consequência de precarização da própria situação do sujeito. O que um trabalhador tem a contar ao longo da sua trajetória de vida? Ele tem histórias para contar. Trabalhadores têm narrativas, produzem narrativas, têm uma história de vida. Eu me baseio aqui num sociólogo americano, Richard Sennett, que tem uma pesquisa muito interessante. Vou ler aqui para vocês o que ele concluiu nas pesquisas dele sobre tempo e espaço. Ele diz: meus estudos sobre os trabalhadores, estou aqui citando o Sennett, tanto os ligados à produção quanto os ligados à burocracia, ou seja, tanto para nós do setor público, quanto do setor privado, quanto das indústrias, me levaram à conclusão de que eles são profundamente infelizes, simplesmente por narrar tantas mudanças erráticas como suas próprias histórias de vida. O passar do tempo está enfraquecendo sua capacidade de narradores. Eles só conseguem ver suas vidas de trabalho em fragmentos. Sem uma noção clara sobre como estruturar o trabalho na perspectiva do tempo, as pessoas se tornam confusas, quando não deprimidas, em relação ao que devem fazer. Uma maneira de resumir o conflito entre o tempo desregulado e o custo da vida humana é que, conforme a experiência do trabalho se acumula, ela diminui o valor econômico. Outro resultado é que o capitalismo moderno está transformando todos em migrantes do trabalho e muitos em exilados do trabalho. Isso, o que quer dizer essa conclusão tão rigorosa, ao meu ver correta, para a nossa situação de luta atual contra uma possível abertura radical da terceirização? Muito a ver. Porque esse diagnóstico é um diagnóstico que envolve uma violação à nossa Constituição. O que é a Constituição brasileira de 87, 88, essa constituinte que produziu um resultado muito diferente do imaginado, que teve um protagonismo da classe trabalhadora, teve um protagonismo dos sindicatos, das centrais sindicais. Ela significa a consagração no Brasil, muito atrasada, de uma ideia que vem do final do século XVIII, que é a ideia de que a Constituição, as constituições modernas, são formas de emancipação do homem.
As constituições modernas são a forma de conferir proteção jurídica à liberdade e à autonomia do sujeito. Sujeitos não são mais coisa, não são mais mercadoria, não são mais massa. Sujeitos têm direitos apenas porque são dotados dessa esfera que todo ser humano detém, esfera de liberdade, esfera de autonomia. O direito do trabalho surge nessa vertente, porque surge como uma reação a um atraso, a reação à transformação do homem em mercadoria. Isso já no século XIX, já em plena Revolução Industrial, é aí que se afirma o direito do trabalho como um direito assimétrico, como um direito que recusa a igualdade da forma do contrato, recusa a ideia de que o contrato é algo celebrado entre duas partes iguais, para ver que não, que questões econômicas introduzem desigualdade. Essa desigualdade nega essas conquistas constitucionais de autonomia, de liberdade, de exercício livre da subjetividade. Então, no mundo moderno, o trabalho é a forma por excelência de exercício dessa autonomia. A escolha de um trabalho, a escolha de um ofício, a trajetória no trabalho, a história nesse trabalho. Tudo isso é parte desse grande projeto constitucional de emancipação da pessoa humana. Então, quando o nosso Constituinte, no artigo 1º, coloca como um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana, ele não está pensando numa fórmula bonita, ele não está pensando na experiência alemã com a dignidade da pessoa humana. Ele está pensando na história brasileira de exclusões e de constante uso de instrumentos jurídicos para negar o direito. A experiência contemporânea da escravidão nos mostra como o Brasil consegue, suas forças produtivas, sua elite econômica, consegue burlar proibições legais para manter a ideia do homem e a prática do homem como mercadoria. O que vemos agora, nessa perspectiva dessa repercussão geral da terceirização, é esse mesmo dilema. Se, sob a genérica fórmula da liberdade de contratar, está inserida a ideia de liberdade de tratar amplamente o ser humano como mercadoria, essa é a própria negação da Constituição. Constituição essa que nos constitui como comunidade, que constitui o Estado brasileiro e que constitui o Supremo Tribunal Federal. Seria muito irônico se, depois de tantos anos de lutas por conquistas, com tantas tentativas de desarmar o modelo estabelecido de proteção aos trabalhadores, depois de tantos projetos de lei malfadados, de tantas tentativas por poderes executivos e legislativos, um órgão judiciário, composto por 11 ministros, venha a desconstituir toda essa estrutura que foi feita ao longo de quase um século. É algo que é assustador na perspectiva de quem analisa a história do direito e de quem, como todos aqui nesse auditório, estamos todos engajados na defesa da dignidade da pessoa humana. Obrigado. Muito bem, muito obrigada, professor Cristiano. Você também, de forma muito disciplinada, concluiu dentro do seu trabalho, dentro do espírito de que todo o excedente que for produzido nessa início de trabalho de mesa, ele vai ser distribuído entre os membros da mesa e também, evidentemente, entre o público, né? Então, isso vai nos permitir, inclusive, que a gente possa manter a ideia de abrir para que as pessoas que estão assistindo possam também se manifestar em relação ao tema, as ponderações e as contribuições da mesa.